Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, e nós vamos juntos ver o que é que Deus tem para nós nessa tarde. Que você esteja com o coração aberto, os olhos abertos, os ouvidos atentos, porque, sem dúvida, essa parte das Escrituras, ela é extremamente forte para nós e é um convite à excelência espiritual. Filipenses 4, verso 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês, o que, gente? Renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu quero ouvir de vocês, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. E todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente encerra o texto da carta, a carta que nós, durante 10 semanas ou 11 semanas, eu não estou bem certo, eu e os outros mensageiros da igreja, nos vários campi da igreja, nós discorremos sobre o tema excelência espiritual. Eu sei que buscar a excelência é algo que muitos aqui já têm feito na vida. Eu não tenho dúvida de que aqui há excelentes profissionais, há excelentes estudantes, há mães e pais que querem a cada dia ser excelentes. Mas a questão aqui é, o que é excelência espiritual? O que é que nos qualifica de tal maneira que Deus olha para a gente e diz: este meu filho e esta minha filha têm um espírito excelente. São Paulo encerra a carta dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês, ou seja, que essa graça molde esse espírito, que essa graça molde a dimensão da nossa relação com Deus, que é o nosso espírito, que essa graça molde o nosso ser a ponto de nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. E gente, quando eu leio aqui São Paulo falando, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda situação, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu fico meio envergonhado, eu confesso a vocês. E eu não sei se de fato eu encontrei esse segredo. Eu não sei se nós encontramos esse segredo. Uma coisa é real, esse segredo existe, e esse segredo pode ser encontrado. E felizes os que descobrem esse segredo. Felizes aqueles que encontram esse segredo. Ele aqui começa a falar, gente, um homem, na qualidade desse homem, falar do que ele está falando, é para humilhar toda a altivez que nós possamos ter em nossa vida.
é para humilhar todo senso de superioridade, todo senso de autogestão, toda ideia equivocada do que é fé cristã, toda ideia equivocada do que é se relacionar com Deus. Porque, veja bem, esse cidadão, ele não estava, gente, quando ele escreveu essa carta, ele não estava em um cruzeiro, ou ele não estava em um hotel, em um resort, ele não estava numa casa de campo, esperando que viesse a inspiração do Espírito Santo para preparar uma mensagem. Não, ele estava aprisionado. A gente sabe da história dessa carta. A gente sabe que depois que ele fundou uma certa igreja, a igreja da cidade de Filipos, depois de alguns anos ele se viu preso, e a igreja se compadeceu dele, a igreja mandou pessoas ajudarem a ele, a igreja mandou um mensageiro ajudar a ele na prisão. Mas eu fico pensando, ele estava preso, não sabemos exatamente o que é que ele recebeu, se foram roupas, se foi comida, se foi alguma moeda de circulação naquela época. Não se sabe, não está claro. O que é fato é que ele tinha necessidades e que a igreja lutou para suprir essas necessidades. E eu fico pensando que uma pessoa como São Paulo, que, por exemplo, quando ele conta na segunda carta aos Coríntios, ele conta o que passou na vida. Ele conta o quanto apanhou, o quanto ele levou chibatadas pelo nome de Jesus. Ele fala, por exemplo, dos naufrágios que ele viveu. Gente, se naufrágio é uma coisa terrível, imagina o cara naufragar 2 vezes. Imagina o que é naufragar e ficar à deriva no mar durante 24 horas. Não sei se alguém já passou por isso. Tudo por amor ao Evangelho. Um cara que passa por essa vida e marca a vida de milhares de pessoas. E é marcado pela vida. Mas um ponto que eu acho interessante, é o primeiro ponto de excelência espiritual aqui no verso 10, que ele ensina para nós, e que ele realmente se sensibiliza quando ele diz assim no verso 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Eu fico pensando que uma das grandes oportunidades que Deus nos dá é mergulhar nos mares dos sofrimentos alheios. Uma das coisas que Deus nos dá como privilégio é entrar no mundo dos outros e viver as suas dores. É interessante que, e aqui não é uma crítica absolutamente, mas é apenas uma comparação do que nós vivemos hoje, do que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, e essa vida, quando a gente encara esse tipo de vida, a gente sofre muito, a gente se alegra muito, mas a gente também sofre muito, porque a gente mergulha nos mares alheios, a gente vai sentir a temperatura que o outro está levando na própria pele. E é muito comum alguns terapeutas dizerem, olha, esse problema aqui não é seu, esse problema é de outra pessoa. Portanto, ouça o problema, mas não tome esse problema como seu. Eu, pessoalmente, eu não consigo abstrair, eu não consigo deixar de me inquietar quando eu sei que alguém está inquieto. Eu não consigo deixar de sofrer quando eu sei que alguém está sofrendo. Isso tira, eu confesso, tira muitas vezes meu sono, tira muitas vezes a minha tranquilidade, produz, às vezes, ansiedade no meu coração. Mas eu fico pensando, nós fomos chamados para mergulhar nos mares alheios. Nós somos chamados para andar nos sapatos dos outros, muitas vezes, e sentir, às vezes, não com detalhes, porque nem sempre é possível, mas de sentirmos ainda que superficialmente, onde os calos lhes doem. E não há excelência espiritual quando não há essa preocupação que transcende as nossas próprias preocupações. Não há excelência espiritual, nós nos parecemos muito pouco com Jesus quando os outros passando por situações que estão passando, nós nos tornamos insensíveis diante disso. É óbvio que nós não temos como abraçar o problema de todas as pessoas no mundo. É óbvio que nós não temos como absolutamente estar atento a cada morte que se tem no mundo, a cada dor, a cada doença. Mas Deus coloca pessoas ao nosso redor, pessoas que são próximas, ou pessoas que nós conhecemos, ou pessoas da própria comunidade, porque Ele deseja que nós sintamos na própria pele a dor alheia. Não há excelência sem sentimento da dor alheia dentro do nosso coração. E ele diz assim, eu me alegro, o verso 10, eu quero que você fique com a Bíblia aberta, porque a gente vai passar várias vezes pelo texto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele está alegre aqui porque mandaram mantimentos para ele. Ele está alegre aqui porque a igreja se compadeceu com o seu sofrimento. Ele está alegre porque a igreja se moveu para alcançá-lo lá em Roma, andando talvez centenas de quilômetros, de Filipos. Naquela época não tinha meios de transporte como hoje, eram cavalos ou carruagens ou a pé, e
era muito tempo para se chegar de Filipos a Roma, e eles mandam um mensageiro com mantimentos, correndo riscos nas estradas daquele tempo, para chegar em Roma sem saber o que ia acontecer consigo mesmo. Naquele tempo, o sistema penitenciário, o sistema de prisões, se hoje é ruim, naquela época era muito pior. Se hoje é terrível, naquela época era incomparavelmente terrível. Se você olha assim, poxa, o que é que se come no presídio hoje, lá, o tipo de comida que se come hoje nos presídios, naquela época nem se fala, gente. E eu fico pensando, a alegria, a Bíblia não diz aqui o que é que Paulo recebeu, mas muito provavelmente não foi nada que nós consideraríamos hoje, na visão capitalista, algo de grande valor financeiro. Não, talvez algumas mudas de roupa, talvez, sabe, alguns alimentos menos perecíveis, talvez até algum dinheiro para que ele pudesse, enfim, comprar alguma coisa. Dizem que era uma prisão de tipo domiciliar que ele estava vivendo lá em Roma, mas o fato é que ele se alegra. Ele se alegra porque a igreja se mobilizou diante do que ele estava passando, diante da dor que ele estava passando. E nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para entender as dores alheias também, para mergulhar nessas dores e para viver essas dores. Essa semana eu fui ao Rio de Janeiro participar de uma conferência, na segunda-feira, aliás, na terça-feira de madrugada, e voltei logo depois, e uma pessoa muito próxima da gente, uma pessoa que foi para Samara como uma tia, desde pequena, a filha dessa senhora, uma das melhores amigas da minha esposa, e de repente Samara tem a notícia, ela estava muito doente, ela veio a falecer quando eu não estava aqui. Então Samara, no meio de toda a fragilidade, enfim, de ter que ir sozinha para o velório, para estar ali, para dar apoio à amiga que estava chegando dos Estados Unidos, vendo a hora não ter tempo para dar o último adeus à sua mãe. E nós resolvemos estar com essa família no final de semana, esse final de semana em nossa casa. Sabe, abraçando, comungando das dores, sorrindo, também fazendo sorrir um pouco diante dessas coisas tão trágicas que a vida nos traz. Mas é impossível, gente, viver a fé cristã com insensibilidade com relação à dor do outro. É impossível você dizer assim, poxa, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver isso não é responsabilidade minha, isso é coisa do governo, isso é coisa disso, daquilo outro. Sabe, hoje de manhã me disseram que um dos nossos ministérios de rua, os Anjos da Noite, que vai às ruas à noite, nas madrugadas, com seus voluntários para alimentar pessoas, para medicar, às vezes vai com gente da área de saúde, para interceder, para cortar cabelo, para orar, para tentar tirar da rua muitas vezes. Ontem eles tiveram uma grande guerra espiritual com 2 pessoas que ficaram possessas durante a visita na rua. Foi uma coisa terrível, sabe, foi uma coisa de amedrontar. Em um dos momentos, uma das pessoas foi tomada por um espírito maligno e disse, eu vim para matar, roubar e destruir. E eu fico pensando, você sair de madrugada, sujeito a todo tipo de riscos, sujeito a todo tipo de intempéries, no frio, para ajudar quem está no frio, para sentir o frio de quem está sentindo frio. Outros vão para hospitais, outros aconselham, outros oram, outros se acordam de madrugada para pagar o preço da dor do coração do outro. O fato é que não dá para falar em excelência sem sensibilidade no nosso coração. E é o que Paulo está dizendo aqui. Obrigado porque eu me alegro, porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Mas tem um detalhe, ele vai adiante e ao mesmo tempo em que ele vê o crescimento espiritual daquela igreja, olha o que é que ele diz no verso 11. Vamos ler comigo? Olha o que é que ele está dizendo no verso 11. Às vezes eu acho que Paulo é meio doido. Olha o que é que ele diz, mas eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Como que você não está necessitado? Pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ao passo que ele fala da alegria pelo que a igreja fez por ele, ele diz, olha, mas eu não estou dizendo isso para vocês por causa da necessidade que eu estou passando. Porque Deus me ensinou muitas coisas na minha vida.
Ele me ensinou a ter fartura, Ele me ensinou a passar necessidade, Ele me ensinou a ter muito, Ele me ensinou a ter pouco, Ele me ensinou a dormir muito, Ele me ensinou a dormir pouco, Ele me ensinou a viver a vida como ela é. E eu aprendi a andar por sobre as águas e por sobre as montanhas da vida e sobre os vales da vida, porque eu aprendi um segredo. E eu fico pensando, Senhor, eu acho que eu não aprendi esse segredo. Ou pelo menos eu tento aprender esse segredo, eu quero viver esse segredo, mas é algo, gente, que exige de fato uma profunda comunhão e um profundo exercício de vida discipular. Você chegar e dizer assim, olha, eu não estou dizendo isso de vocês, eu não estou me alegrando com o que vocês fizeram pelo fato de eu estar passando necessidade, porque eu já aprendi a passar necessidade. Eu já aprendi a ter fartura, eu já aprendi também a ter muito, a ter pouco, enfim. Ele está colocando a vida dele em perspectiva e está dizendo assim, olha, Deus me ensinou um segredo. Eu me lembro muito que há alguns anos foi escrito um livro, The Secret, O Segredo, que vendeu barbaridade no mundo inteiro, falando exatamente sobre supostos segredos de uma vida plena, de uma vida feliz. E vem um cara desse e fala para nós, e hoje a boca dele, o testemunho dele fala para nós pelo testemunho do Espírito Santo, dizendo que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele coloca a categoria, uma nova categoria chamada contentamento, é uma categoria teológica. O contentamento é algo que ele transita entre a dor e o alívio, ele transita entre o ter e o não ter, ele transita entre a fartura e a falta. O contentamento como um estado de espírito que não está sujeito às mudanças da vida. É um eixo de sustentação que deixava Paulo ter uma confiança plena no Senhor, a ponto de dizer assim, eu aprendi o segredo. E eu digo, Senhor, eu quero esse segredo. Eu quero que a igreja aprenda esse segredo. Eu quero que o teu povo aprenda esse segredo. Eu quero que de alguma maneira a maturidade espiritual tome conta do nosso coração, para que a gente comece a olhar para a vida com outros olhos e entender o cristianismo bíblico, o cristianismo de ser servo e discípulo de Jesus, de uma maneira nova ou de uma maneira velha, antiga, que não tem sido lembrada e relembrada por nós, especialmente nos púlpitos. Um segredo, o segredo do contentamento, o segredo de você dizer assim, poxa, as coisas não vão bem, mas em Deus eu estou contente. E eu fico pensando, gente, é como se a vida fosse mais ou menos assim. Eu tentei uma figura de um exemplo para falar um pouco da vida. Digamos que isso aqui é uma gangorra que está fixa em um eixo central, e a vida da gente, digamos que você esteja do lado direito, às vezes ela faz isso, e aqui vem dores, vem lutas, vem tentações, vem solidão, vem erros, e muitas vezes a vida vai para cima, e ela segura no eixo, ela vai para cima. É quando nós vemos as coisas de cima para baixo, é quando nós estamos bem, é quando nós temos a alegria de estar em cima. Na realidade, a maior alegria de uma criança que está na gangorra é quando ela está em cima. Ela não gosta muito de ficar embaixo, porque é estando em cima a sensação de ver mais longe. Mas uma coisa é real, estando embaixo ou em cima, a gangorra está fixada em um eixo, e esse eixo não a deixa sair. E eu vou mais fundo nessa questão. Indo para baixo ou para cima, ela tem que passar pelo equilíbrio, ela tem que passar pelo centro, ela tem que passar pela consciência de que ela está fixada. Eu fico pensando assim, o contentamento a que Paulo se refere, gente, não é absolutamente uma teologia de masoquismo. Você sabe o que é masoquismo, né? É querer sofrer, é querer apanhar, é querer e se alegrar com o sofrimento, se alegrar como se dissesse, como se Paulo disse, eu estou feliz porque eu estou sofrendo, eu estou feliz porque eu estou preso, eu estou feliz porque eu perdi meu pai, você diz, eu estou feliz porque alguém que eu amo muito foi embora, eu estou feliz porque a minha saúde não vai muito bem. Não, absolutamente, seria tolice dizer isso. Quando ele fala de contentamento, é quando ele dissesse, a minha vida não vai bem, mas em Cristo eu encontro contentamento, mesmo e apesar do que eu estou passando hoje. É um ensinamento, gente, é um ensinamento extremamente libertador, é uma percepção libertadora da vida. Se por um lado ele diz, olha, eu me alegro porque vocês estão exercitando para mim a compaixão, vocês estão
estão sendo compassivos comigo. Por outro lado, eu não estou dizendo isso porque eu esteja nesse momento agora sofrendo, porque eu já aprendi a viver o contentamento. Eu aprendi a comer a comida que Deus me deu a cada dia. Eu aprendi a beber da porção do ensinamento divino todos os dias. É difícil, irmãos, é muito difícil. É por isso que eu estou falando de excelência espiritual. Eu estou falando de excelência no nível em que Deus quer que nós cheguemos. Jesus, o próprio Jesus, quando estava para ser entregue no jardim do Getsemane, ele não mostrou-se masoquista, ele não celebrou o sofrimento como algo inerentemente bom, mas ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, é pesado demais, é muito intenso para que eu beba. E ele estava falando do cálice da ira de Deus. O cálice sobre o qual Jesus estava falando, gente, é a ira de Deus, a justa ira de Deus, que era para ser lançada sobre a humanidade. Mas Deus tira a humanidade do alvo da sua ira e coloca o seu próprio Filho para que as justas compensações da sua morte nos dessem vida. Jesus diz: eu, Pai, se possível for, Pai, me livra desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Na oração do Pai Nosso ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz: peça e dá-se-vos-á, bata que a porta vai abrir. Ele fala também da viúva que insiste. Nós temos que entender uma coisa: não estou pregando para vocês a ideia de que o sofrimento deve ser visto como algo bom, a ideia de que o sofrimento deve ser algo que alegra o nosso coração. Não, Deus quer nos ensinar a nos alegrar nele, a nos contentar nele, a ter consciência que estamos firmes no eixo da gangorra, quer ela esteja lá em cima, quer ela esteja lá embaixo. O que Paulo está querendo nos ensinar é assim: meus irmãos, aprendam a viver o grande segredo da vida, é olhar para o céu, é olhar para o Senhor, é passar pelos rios, pelas montanhas, pelos vales, pelas encruzilhadas da vida e dizer assim: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me chamou, eu tenho um Deus que pega na minha mão e me diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aleluia. Então, nós vemos aqui duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, uma expressão de excelência, quando ele diz, eu me alegro com o que vocês fizeram por mim. Mas, segundo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter em abundância, sei passar necessidade. Aí ele caminha, ele vai mais à frente, ele nos convida a uma reflexão mais ampla agora. Olha o que é que ele diz. No verso 14. Apesar disso, aqui ele repete a alegria que ele tem de vê-los ajudando nas suas tribulações. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja, o que, gente? Procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Tem uma coisa muito interessante, mais uma vez ele diz assim: olha, obrigado por ter lembrado de mim das minhas tribulações. E ele exerce a gratidão quando ele lembra que essa igrejinha, pequenininha, foi a única igreja da região da Macedônia. A região da Macedônia era uma região sob domínio romano, e ele passou, se você dá uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que na região da Macedônia ele vai a Filipos, ele vai a uma outra cidade chamada Tessalônica, e ele vai também a uma outra cidade chamada Bereia, e ele está querendo dizer aqui o seguinte, que a igreja de Filipos foi a única que se vinculou a ele em uma relação de dar e receber, financiando de uma certa maneira o seu ministério apostólico. Mas ele diz uma coisa que muito interessante, ele diz: olha, eu não estou procurando ofertas, mas eu estou procurando que possa ser creditado na conta de vocês. O que será que ele está querendo dizer com isso?
O que é que a gente pode extrair disso aqui? Eu não estou preocupado com as ofertas, eu não estou procurando ofertas, mas eu estou querendo me alegrar naquilo que pode ser creditado na conta de vocês. É bom ter crédito na conta, né, irmãos? É bom quem recebe o salário na conta, né? Ver aquele negócio, plim. É bom chegar no caixa eletrônico e ver o extrato, né? Trum. É horrível ver débito, é horrível, né, ver que o crédito foi embora e entrou um tal de crédito chamado um crédito especial. Esse aí mata todo mundo, esse destrói a vida de todo mundo, né? Mas você olhar e ter crédito. Aí eu fico pensando, peraí, o que é que Paulo está querendo dizer? Eu não estou atrás de ofertas. Eu penso assim, pô, a oferta é que é o crédito. Receber a oferta é que é ter o crédito. Vamos imaginar Paulo como sendo um apóstolo dos tempos de hoje. E uma igreja resolve abençoá-lo e diz, Paulo, qual é a sua conta? Ah, minha conta é tal, no banco tal. Aí no outro dia ele pega o extrato, na internet lá, Gospel da Macedônia, ele vê, aí diz aqui, poxa, tem crédito na minha conta, tem oferta na minha conta, aí ele pega e ele inverte as coisas. Não, olha, eu não estou preocupado com a oferta, o que me interessa é saber o que está sendo creditado na conta de vocês. Mas como creditado na conta de vocês? Que coisa mais doida. Como é que algo é creditado se é debitado? Como é que eu posso receber crédito se eu estou sendo debitado para acreditar na vida de alguém? Ou para dar a alguém? Aqui é que está a loucura do reino de Deus. Aqui que está a loucura de Jesus, quando Jesus diz, dar é melhor do que receber. É como se ele dissesse, a minha alegria é ver que vocês estão crescendo em maturidade. A minha alegria é saber que o Espírito Santo está se movendo no coração de vocês, para que vocês invistam em missões, para que vocês invistam no avanço do reino. A minha alegria não é o que eu estou recebendo, mas é a certeza do que Deus está fazendo em suas vidas, ó Filipenses, tornando-os mais parecidos com Jesus. Essa deve ser a nossa alegria, irmãos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que todas as vezes que nós nos debruçamos para abençoar alguém, que nós nos debruçamos para tocar a vida de alguém, para nadar nos mares do outro, para sentir os sapatos do outro, todas as vezes que nós nos desfazemos de algo que temos, do tempo que temos, dos recursos que temos, do tempo de oração que nós temos, para colocar alguém diante de Deus, está havendo um creditamento espiritual de proporções inimagináveis. Algo está acontecendo em nós à medida que a nossa vida está sendo derramada pelo outro. É assim que acontece na Bíblia. Quando nós nos derramamos pelo reino de Deus, há acreditamentos em nossa vida. E eu não estou falando de dinheiro, isso é muito curto, isso é muito raso, isso é muito insignificante, falar em dinheiro como sendo o centro daquilo que pode ser qualificado como bênção espiritual em nossa vida. Não, muito mais coisas, a bênção de ser bênção, a bênção de se sentir usado, a bênção de se sentir usado nas mãos de Deus, a bênção de poder abençoar, porque gente, todas as vezes que você e eu, exercendo excelência espiritual, fazemos alguma coisa que agrada ao coração de Deus, naquele momento, antes da bênção alcançar aquela pessoa a quem nós ministramos, ela passa primeiro por nós. Quando nós falamos de graça, a graça passa por nós. Quando nós falamos de perdão, o perdão passa por nós. Quando nós fortalecemos alguém, nós somos fortalecidos a partir das próprias palavras com as quais nós fortalecemos os outros, aleluia! Essa é a ideia de Deus aqui para nós, essa é a ideia do texto. Paulo diz, olha, não estou, vamos ler de novo, olha, no verso 17, olha que coisa mais doida, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, ou seja, tentando traduzir em uma frase, no reino de Deus, quando nós debitamos do nosso ser pelo outro, no final das contas, nós estamos sendo creditados. Quando Jesus se deu, quando Jesus se entregou, a Bíblia diz aqui em Filipenses, que ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e a Bíblia diz que Deus então acredita na vida dele, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. É assim que funciona, quando nós abençoamos, há créditos dentro do nosso coração, no reino espiritual, na nossa vida. E a preocupação do apóstolo é essa, não estou preocupado com o que eu estou recebendo, estou aqui me alegrando pelo que Deus está fazendo na vida de vocês. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é totalmente libertador nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje nós queremos créditos,
créditos, créditos, créditos. Nós não queremos debitar o nosso tempo, nós não queremos reduzir a nossa comodidade, nós não queremos, de alguma maneira, seguir o que Deus quer que a gente siga, porque é mais fácil a gente seguir os passos do nosso próprio coração. E ele aqui, ele está olhando para aquele povo que ele viu se converter, para aquela igrejinha que ele fundou nas margens de um rio, sabe, eu acho que ele se lembra ali da Lídia, que foi a primeira mulher convertida naquela cidade, ele deve se lembrar aqui do carcereiro, que se converteu no momento em que Deus o libertou da prisão. O carcereiro, tremendo de medo, disse: o que é que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e seja salvo, e você e a sua casa serão salvos. E aí a Bíblia diz no livro de Atos, quando ele fundou a igreja de Filipos, que todas aquelas pessoas foram batizadas. Eu acho que ele fica pensando e vendo o quanto aquelas pessoas cresceram, o quanto aquelas pessoas estavam se desprendendo, o quanto elas estavam expressando o caráter de Cristo. Irmãos, vamos para um ponto extremamente chato nos dias de hoje, que é a questão da nossa relação com o dinheiro. Essa triangulação, eu, o dinheiro e o reino de Deus, tem dado o que falar. Porque o dinheiro tem sido como um Deus na vida da gente, dentro da própria visão evangélica. Como se a bênção da prosperidade financeira fosse a marca de uma vida marcada por Deus. E muita gente pega aquele versículo anterior e diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo mais mal usado das Escrituras. Porque as pessoas pegam esse tudo posso naquele que me fortalece, depois que Paulo diz: você passar necessidade, você tem abundância. Eu posso, aqui o posso não tem o sentido de conquistar, mas de adaptar-se, mas de contentar-se. Aqui não é o sentido de eu colocar a frase tudo posso naquele que me fortalece, coloco no vidro de trás do meu carro e eu começo a repetir, repite essa frase, ou seja, transformar o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses em uma frase de neurolinguística gospel. É sério, repita essa frase é muito importante, se aposse dela, você pode todas as coisas, você pode ter o que você quiser, você vai chegar onde você quiser, você pode ter saúde plena todo o tempo, você pode isso, mas não é isso que a Bíblia diz. O que o cara está dizendo é o seguinte: eu posso tudo, eu posso suportar tudo, eu consigo estar diante das intempéries da vida e sorrir. E ter esperança. Deus quer que você tenha esperança, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você cultive esperança no seu coração, e eu também. Ele quer que você confie que Ele está cuidando de você. Ele quer que você confie que Ele está cuidando da sua família. Ele quer que você confie que Ele está cuidando de cada área da sua existência, ainda que esteja doendo. Tem um momento que o próprio Paulo diz que pediu a Deus que tirasse dele um espinho que ele tinha na carne. A Bíblia não diz exatamente, há muita especulação sobre que espinho seria esse, que ele pedia a Deus para tirar e Deus não tirava. Ele diz que era como se fosse um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo todos os dias. Por quê? Porque ele recebia revelações tão grandes do Espírito Santo, que Deus não queria que ele ficasse soberbo. E para ele entender que era gente e não anjo, para ele entender que era gente e não Deus, Deus colocava um espinho na carne dele para ele sentir-se humano. O espinho na carne de Paulo o humanizava. E tem muitos espinhos que Deus coloca na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para nos humanizar. Para mostrar que a gente é de carne e osso, que a gente chora, que a gente tem prisão de ventre, que a gente tem diarreia, que a gente passa por dificuldade, que a gente passa por perrengue na vida. Tome-lhe um espinho. De alguma maneira, Deus tem o espinho como pedagogia de vida. E ele dizia: Senhor, tira de mim esse espinho que eu não aguento mais, tira de mim. Ele disse que pediu a Deus, sabe, várias vezes, e Deus disse a ele: Paulo, fica quieto, meu filho, fica quieto. Esse espinho é para você entender uma coisa, que a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em você exatamente quando você estiver fraco, para que você possa dizer assim: quando eu estou fraco é que sou forte, porque o poder do meu Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É por isso que a gente às vezes precisa dos espinhos, para nos humanizar, para a gente perder o senso de controle sobre as coisas. Às vezes a gente acha que controla a vida. A gente acha que às vezes, eu vou fazer uma dieta, vou controlar minhas taxas. A gente tem até algumas coisas que Deus permite a gente brincar de controle. Mas a vida é incontrolável. A vida é indomável. E a vida é dura. Essa vida é dura porque ela está marcada pelo selo do pecado.
pecado original que alcança todas as pessoas, por isso sofremos, por isso morremos, por isso perdemos pessoas, por isso perdemos a paciência, por isso, sabe, adoecemos, é por isso, nós vivemos nessa dimensão. E Deus quer que nós entendamos que nessa vida nós precisamos confiar 100% naquilo que Ele nos diz na sua palavra. Descanse, aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou soberano, eu tenho o controle. Eu não te chamei para brincar com você, eu te chamei para te fazer parecido comigo. Por isso eu quero te humanizar, para que você saiba que eu sou Deus, você é meu filho. E vocês não podem trocar comigo o lugar de Deus e eu tornar-me servo de vocês. Essa é a questão. Então Paulo está aqui e ele diz assim, olha, eu não estou procurando oferta, eu quero entender o que pode ser creditado na conta de vocês. E ele encerra, e eu vou encerrar também. Ele diz assim, no verso 18 ele diz assim, recebi tudo. E o que tenho é mais do que... Estão com medo de falar? Tá bom, vamos lá, juntos. Recebi tudo. E o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É interessante, estou suprido, tenho mais do que o suficiente. Eu acho que essa frase é praticamente impossível de ser dita hoje. Estou suprido, tenho mais do que o suficiente. Vou perguntar uma coisa para você, você sabe qual é a medida das suas necessidades? Você sabe qual é a medida da suficiência das suas necessidades? Será que você tem condição de olhar no espelho e dizer assim, estou suprido? Não preciso mais, eu tenho o suficiente, eu tenho o bastante na minha vida. E eu fico pensando, gente, que aqui é uma outra coisa que Paulo está nos ensinando, é o princípio da simplicidade. O que eu vou dizer, meu irmão? Quando ele diz, eu estou suprido, tenho mais do que preciso, amplamente suprido. É mais que suficiente, ele diz. Eu fico pensando, o que esse cara recebeu? Uma carnezinha, sei lá, seca, foi que ele recebeu. Um arroz, talvez, alguma leguminosa. O que foi que ele recebeu para dizer, eu estou suprido, eu estou bem, eu estou massa, estou show de bola. E eu fico pensando, Senhor, nós não somos assim. Nós somos uma geração de insatisfeitos. Há um ditado popular que diz que a medida do ter não existe, ela nunca enche. Então se ela não enche, eu tenho que estabelecer os meus limites. Eu tenho que estabelecer limites de prudência na minha vida. O que é que eu preciso? E eu tenho que fazer perguntas, por que eu quero mais? E eu tenho que fazer outras perguntas ainda. O que é que me identifica? Quais são os rótulos que a sociedade quer colocar em mim, para que eu olhe para a minha vida e me julgue sempre insatisfeito pelo que eu tenho? Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo, quando eu não tenho medidas para a minha vida, de satisfação. Eu ganho um salário mínimo e quero comprar uma bicicleta, compro a bicicleta e já fico achando ruim a bicicleta. Eu ganho 2 salários mínimos e eu compro uma moto. Aí eu ganho 6 salários mínimos, aí eu quero comprar um carro. Aí depois eu ganho 20 salários mínimos, eu quero um outro carro. Depois eu ganho 30, eu quero uma outra casa, um outro apartamento, e mais um outro apartamento. Aí você ganha 100 salários mínimos, você quer um barco, você quer... E aí você tem 200 salários mínimos, aí você diz, eu não vou mais em classe econômica, eu vou em primeira classe. E você vai começando a agregar em torno de você circunstâncias e pontos de ancoragem da sua vida e da sua felicidade, da sua identificação social, que vão se tornando cada vez mais insaciáveis. Aí você ganha 1 milhão, que é uma ilha. Mas você olha para a sua ilha e você acha a sua ilha pequena.
E você quer a ilha do seu vizinho, você quer comprar a ilha do seu vizinho. A medida, gente, a medida do ter nunca vai ser naturalmente estabelecida. Aí eu pergunto para você, minha irmã, quantos sapatos você precisa para ser feliz? Sério, pergunte. 100? 200? Quantos? Quantas bolsas? Eu fico estupefato que eu ouço, de vez em quando, algumas coisas. Não, fulano não foi para a igreja. Não sei. Aí tem um monte de desculpa, o menino está doente, mas no fundo não é porque não tem roupa para ir. Porque eu já vesti essa mesma roupa que eles querem que eu vista o ano passado. No 3º domingo de abril do ano passado eu usei. Eu não quero usar de novo. E a gente começa a ser rotulado. E à medida que a gente vai sendo rotulado e vai sendo medido por essas questões, a gente entra em instabilidades emocionais, financeiras. Escuta, tem muita gente que está endividada, não é porque está fazendo a feira, não. É porque está confundindo necessidade com excentricidade. São 2 conceitos totalmente diferentes. E aí a sociedade começa a nos rotular, e começa a dizer o que é que a gente tem que vestir, e os grupos com quem a gente anda começam a nos aprovar ou não a partir da marca da roupa que nós vestimos, do restaurante que nós frequentamos, e nós entramos numa roda viva, e aí a gente começa a entrar naqueles modelos excêntricos de vida, a gente começa a pagar não pelo objeto, mas pelo que está estampado na marca do objeto, como se aquilo fosse um selo de identificação social. E eu estou falando para a classe A e B de João Pessoa, na maioria aqui. Gente que se escraviza pela mídia, que se escraviza pela publicidade, que não consegue encontrar felicidade nas coisas simples da vida, que acham que absolutamente, e tem muita gente assim, poxa, o salário mínimo é muito alto, tenho que pagar 800 pratas para quem está trabalhando para mim, para quem está cozinhando na minha casa, mas são essas mesmas 800 pratas que dá em uma calça, em uma camisa. Nós estamos totalmente loucos nas nossas opções, nas nossas escolhas. Ostentação. Olha, gente, se Deus me colocou para falar para rico, então aguente a tomba. Aguente, porque eu vou morrer dizendo: seja rico, mas viva como se não tivesse nada. Seja simples. Seja simples. Porque quem é simples não se escraviza com nada. E quem ensina aos seus filhos a importância da simplicidade não tem que se preocupar com herança. A importância da simplicidade, do trabalho, do esforço e do contentamento. É isso que você tem que ensinar aos seus filhos. E eu fico pensando quantos casamentos estão acabando por causa de uma promoção de 500 conto. Quantas famílias estão perdendo o tempo de estar juntas por causa de uma medida que nunca se exaure. E Paulo diz para nós: estou suprido, tenho mais do que preciso, tenho mais do que eu necessito. Gente, eu não estou aqui para ser a vara de medir do teu consumo, nem montar um policiamento gospel para saber o que é que você compra no shopping center. Não, você é maduro e madura, suficientemente maduro e madura para saber o que é que deve ser tido como importante nessa vida. Por que ao invés de você gastar 10 mil reais com uma bolsa, você não compra uma 5% desse valor e pega esse dinheiro e dá, por exemplo, roupa para quem não tem? Dentro, às vezes, da sua própria casa, um irmão, uma prima, uma tia. Repito, eu não quero ser a medida do seu ter. Agora, se você quer excelência espiritual, você precisa estabelecê-la. Você precisa estabelecer o que realmente é importante para você. Uma das coisas que me deixava louco em televisão, quando eu fazia televisão, esse negócio de ter que trocar roupa. Não, um programa, eu quero saber se no programa passado eu estava com essa roupa, eu vou fazer de novo. Se eu não me lembrar, eu vou 2 vezes seguida, meu amigo. Não quero nem saber.
Entendeu? Uma loucura, que você fica escravo do que os outros pensam de você, escravo do que as pessoas olham para você. Olha o carro dele, olha o óculos dele, nem tem um Ray-Ban, ele comprou isso aqui, é falso. E essa bolsa da Louis, não sei o que, das contas, vem de não sei de onde, vem da Zona Franca, ele comprou lá na 25 de março. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, nós estamos sendo escravizados pela idiotice. Nós somos filhos de um Deus que se fez simples, e simplicidade não é pobreza, simplicidade não é miséria, simplicidade é olhar para a vida e dizer assim: eu tenho o suficiente, meu Senhor, eu tenho 2 pares de sapato, eu tenho 3 pares de sapato, eu não sou uma centopeia, eu só saio com um de cada vez. Qual é a sua medida? Eu vou dizer uma coisa, Deus me deu uma esposa maravilhosa em todos os aspectos, bonita, cheirosa, gostosa, tudo de bom. Mas de todas as virtudes que eu admiro na minha mulher, é a simplicidade. É uma mulher pública, todo mundo conhece, sempre comigo nos lugares, mas eu acho lindo o jeito da minha esposa. Um dia desse ela ligou para mim, tem uns 20 dias, meu amor, vou chegar um pouco mais tarde para o almoço. Tá onde? Estou no supermercado, fazendo feira não, comprando roupa. Aonde você está comprando? Estou comprando roupa aqui no supermercado. Meu amor, no supermercado comprando roupa? É. Você não sabe o tanto de roupa que eu comprei com um valor que não dava para comprar nem um vestido. Que coisa maravilhosa, né? Porque ela entendeu, mesmo sendo mulher, sendo bonita, sendo pública, que ela não vai permitir que ninguém coloque rótulos sobre a vida dela. Rótulos totalmente tolos e imaturos. Deixa eu dizer uma coisa para você, especialmente para as mulheres: não deixem as pessoas rotularem você pelo que você veste. Desencane, minha irmã. Desencane. Ah, não é porque meu grupo social exige demais, então deixa esse povo, que é tudo uns superficiais. Muito simples, muito simples. Se o meu grupo de amigos me leva a excentricidades, eu deixo meu grupo de amigos e eles se transformam de amigos em colegas. Rapidinho. Está lhe escravizando, minha irmãzinha? Tá? Tem gente aqui, meu amigo, que está devendo até as calças que estão vestindo hoje. Porque pagaram em 10 vezes esse troço aí que você está vestindo aí, 10 meses para você pagar esse troço. Irmãos, excelência espiritual tem a ver com navegar nos mares alheios, sentir as dores dos outros. Excelência espiritual tem a ver com o exercício do dar e não do receber. Excelência espiritual tem a ver com contentamento. Mas eu vou dizer também, excelência espiritual tem a ver com simplicidade. Simplicidade. E eu encarnei esse valor. Se você me vir vestindo uma camisa de uma loja cara, pode ter certeza, foi presente. Não vou deixar de usar, não vou rasgar. Mas eu sei qual é o limite de quanto vale uma peça de roupa que se justifique o meu suado salário. E você também tem que ver isso, minha irmã e meu irmão. E você não contribui mais para o reino de Deus porque você está presa nos rótulos sociais. Você não contribui mais com o avanço do reino e com o bem-estar de outras pessoas porque você está preso em rótulos sociais. Desencane, Cidade Viva, em nome de Jesus, vamos dar um grito de simplicidade. Eu sei que aqui tem milionários me ouvindo, aqui tem gente de classe média, tem gente mais simples, mas eu vou dizer uma coisa para você: coisa boa na vida é a simplicidade. É comer ovo e camarão com a mesma alegria. É dormir num quarto ou num palacete com a mesma alegria. É andar de bicicleta ou de Ferrari com a mesma alegria. É vestir-se com roupa de supermercado ou com loja de grife com a mesma alegria. Porque a nossa identidade não está fora de nós. A nossa identidade está em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a luz. É isso que nós precisamos.